Queria dizer que eu me identifiquei muito com a fala da Maíra, que eu acho um grande problema a gente estar sempre tendo que burlar o governo, assim, né? Então, eu só fiz projeto para a lei estadual, que é o Funcultura, lá de Pernambuco, e sempre rola isso, assim, a gente faz um orçamento para o governo e depois para a gente faz, mas e aí, vamos fazer o orçamento real, né? Porque é o orçamento fictício e o orçamento real. E tem isso, assim, né, esse problema da nota, assim, né? Tem muita coisa que serviço, que não tem como você comprovar. E o que o Gustavo falou também, né, que o MEI é o microempreendedor individual, não existe artista plástico, porque não é considerado um empreendedor. Aí realmente, assim, a gente fica numa sinuca de bico, assim, né? Então, agora mesmo a gente está com um projeto que eu estou como coordenadora do espaço, e aí, segundo a coordenadoria lá geral do Funcultura, as coisas que eu coloquei lá no MEI, que eu coloquei ciclista mensageira, coloquei um monte de coisa que aparecia lá, assim, não tem nada que coordenadora se encaixe ali. Aí a coordenadoria geral indicou que eu colocasse lá promotora de evento, como se o projeto que a gente aprovou, que é um projeto de vivência em gravura, que resulta numa exposição, fosse apenas um evento. E não pode ser então arte e educação, porque aí eu tenho a coisa então da vivência, poderia ser considerada uma oficina e tal. Ou seja, a gente fica numa espécie de limbo, assim. Eu acho que todo mundo aqui deve ser meio masoquista, né? Enfim, esse limbo eu acho mais próximo do inferno, assim, né? Porque é uma instabilidade, assim, isso, uma descontinuidade, que chega uma hora, assim, você, cara, por que eu estou fazendo isso, assim, sabe? Eu também, o espaço que a gente usa, assim, é um espaço que é uma casa, que lá em Recife também tem essa coisa das construtoras, né, que fazem acordo com o governo. Então, um bairro que era só de casas e tal, agora são prédios. Então, o lugar que a gente ocupa hoje, que é uma casa da minha família, que é de 1938, acaba hoje sendo um espaço de resistência também por isso, porque a gente não quis vender a casa. Então, é uma posição bem de guerrilha mesmo, assim, porque a gente também não consegue ter lucro. E o meu pai falando comigo assim, minha filha, legal o seu trabalho, mas comigo o que me preocupa é a sua despreocupação com o dinheiro. Aí eu não é despreocupação, assim, sabe? Eu ainda, assim, enquanto eu puder trabalhar com o que eu gosto de fazer, enquanto eu puder me dar esse luxo, eu vou fazer isso. E aí essa questão, assim, de tipo, massa o trabalho da Casa da Ribeira, de outros projetos, assim, de vocês, mas realmente, assim, eu não quero abrir mão de morar naquela casa e de ter essa informalidade, que é assim que eu acho agradável de se trabalhar, assim, como essa coisa da gráfica lenta, de ter um tempo de respiro, mas isso tudo é muito, muito difícil, assim, para a época que a gente vive. Eu acho que o principal, assim, que falta é essa comunicação da gente com o governo, assim, sabe? Outra coisa, assim, a gente não pode adquirir nenhum equipamento. Então, todo projeto tem verba de aluguel de equipamento. Aí, ok, a gente bota lá aluguel de equipamento e compra a porra de um projetor e caixa de som, sabe? Mas eu não posso dizer para o governo que eu comprei isso, sabe? Porra. Então, assim, é o governo pedindo para ser enganado. A gente não pode se regularizar, porque todo mundo que aluga a casa se sustenta à base de ateliê, né? Então, cada um tem uma sala e cada um banca o aluguel da sua sala. E com isso a gente paga o aluguel da casa, que é muito mais barato, porque é a casa da minha família, então é abaixo do mercado. E a gente é irregular porque, teoricamente, a partir do momento que se aluga sala, já virou um ponto comercial. E ali a rua, assim, tipo, ali tudo é comércio. E, sendo comércio, o IPTU dobra. O IPTU dobrando,
eu não poderia alugar mais para artistas, eu teria que alugar para médicos, advogados, enfim, porque ninguém teria dinheiro para pagar. Então, essa coisa assim, do caixa para casa, né? De ter uma caixa que seja para o espaço. A última reunião que eu tive esse mês, que foi para aumentar o aluguel, aí eu ouvi das pessoas que alugam lá, irmã, cara, você tem que fazer um caixa que seja para essas coisas. Cai uma manga na telha, tira a grana do caixa. Aí eu, ok, mas assim, a grana que chega não dá nem para pagar nada, assim, tipo, não é questão de eu não guardei, é questão que falta grana mesmo. Então, quando eu repasso esses gastos para todo mundo, a galera já chia, assim. Então, é difícil se manter, assim, sendo independente, é foda. Estava até pensando que acho que o artista tinha que ganhar um cartão de milhas, né? Porque e o Brasil é muito grande, né? A gente estava vendo as falas, as pessoas, e é muito inspirador pensar isso, eu acho, assim, como a gente tem um país muito rico com pessoas fazendo coisas muito legais, né? E às vezes vários espaços já tinha ouvido falar mas é legal chegar aqui e ver que a gente está no mesmo barco, são pessoas super acessíveis. Os projetos, alguns são maiores, outros menores, tem mais tempo, mas a gente está nessa mesma luta, assim. E é difícil, estava lembrando da frase do Caio Fernando de Abreu, que ele fala que o escritor no Brasil, todo dia ele é convidado a desistir, né? E essa coisa da sobrevivência, né? Eu acho que esse espaço aqui é muito legal e acho que foi um exercício para todo mundo pensar o espaço da gente, né? Porque às vezes até a gente assusta quando pega números e fala, cara, a gente fez tudo isso, já tem esse tanto de tempo, porque acho que isso fortalece para pensar no futuro. E uma coisa que eu fiquei pensando desde ontem também é essa disparidade que a arte tem, que ela busca um outro tempo, né? A gente tem um outro tempo. E só que quando você vai gerir um espaço, é isso, o banco tem horário de funcionamento, o mês tem 30 dias e o aluguel é X. E como que a gente vai lutar para fazer esse balanço, né? Porque também não tem como nadar contra a maré o tempo inteiro. E pensando nesses editais e nesses problemas, soluções, eu acho que a gente tem que muito aprender com a arte, porque é isso, o artista ele meio que gosta disso. É sempre desafiador. Eu vendo a casa a Fósforo, lá você vê, tipo, então aqui chegou, estava essa zona. Pô, massa, vamos fazer alguma coisa com isso. Vamos quebrar o teto, vamos trazer isso, vamos incorporar. Então, como aproveitar essa nossa visão que já é natural desse processo para estar pensando nesses problemas, assim, que são diários, que são de sobrevivência e realmente e fazer, né? Porque às vezes você para e escuta o cara lá te convidando para desistir, mas acho que tem que ter essa força desse fazer diário. E também sempre pensando, tipo, quem a gente é, para onde a gente quer ir, e tendo esse tempo também de estar olhando para o lado, né? Que acho que a gente está fazendo isso aqui, está sendo super legal, acho que isso vai reverberar, com certeza a gente vai se encontrar aí em projetos futuros, e acho que é isso. Bom, boa tarde. Primeiro, eu queria dizer que eu tenho mais perguntas, mais inquietações do que respostas. E eu fiz uma série de anotações aqui que eu vou tentar costurar esse pensamento agora. Então, começando a pensar nos espaços que, por mais que existam iniciativas para aglutinar essas iniciativas, e que é de extrema importância e que deve continuar acontecendo, com mais intensidade, a partir daqui, cada vez mais, a pulverização desses espaços no âmbito nacional é muito grande, né?
Muitas vezes um espaço é criado em casa e para suprir uma necessidade própria de um artista, de um grupo fechado de artistas, e muitas vezes esse espaço ele cresce e acaba com esse intuito e já supriu uma necessidade, mesmo que necessária. Mas como dar visibilidade e alcance para essa rede, né? E qual que é a extensão desse circuito e até onde ele vai, né? Para não se tornar um curto-circuito, né? Então, eu fico pensando em como criar uma articulação efetiva entre esses espaços, né? Um roteiro, uma agenda, que é uma coisa que, de certo modo, o Artéria realiza, mas que ainda é uma coisa que está em seu desenvolvimento assim, inicial. E a formação desse público, né, que em sua grande parte é a própria classe artística, né, dos espaços. Então, como difundir, né, alargar e contribuir para o alargamento mesmo desse circuito, né, para os artistas, porque tem muitos artistas aqui, a maioria, com certeza, que nem sabe o que está acontecendo, que não conhecem os espaços. O que acaba acontecendo é que os gestores, que muitas vezes são artistas, acabam se conhecendo e né, se organizando entre si, mas e daí para fora, né, para onde vai? Em relação à economia do afeto, que foi muito dito aqui, isso me vem assim diretamente pensamento sobre a política de doação, que é uma coisa que eu não entendo, eu não vejo como isso é difundido assim no nosso país, né? Eu sei que em outros lugares do mundo a política de doação é favorecida, né? E muitas vezes o pensamento assim de um colecionador ele quer adquirir uma obra mas como que esse cara ele vai entender que o patrimônio que ele está apoiando, doando, ele é um patrimônio material, né? É uma coisa que ele está contribuindo para a criação de novas esferas, de novos contextos, e que não é uma coisa comercializável, assim como um produto de luxo, que é uma obra de arte. E, nesse sentido, também, você falou de milhagem, né, de milha, eu penso há algum tempo já na possibilidade de uma espécie de carteirinha, sabe? Uma coisa onde, por exemplo, uma rede, um circuito, ele possa ter um dispositivo que pode ser uma carteira que aí o artista ele pode fazer parte desse circuito, né? Então ele agrega e hoje, sei lá, eu fui no mar e R$8 para entrar. Eu fiz uma residência em 2010 em Barcelona que eu recebi uma carteirinha a ingressar assim na instituição, e com essa carteirinha eu podia entrar em todos os museus gratuitamente, assim. E na Catalunha. Enfim, tem vários pensamentos. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui. E aí eu penso também nas parcerias possíveis entre esses espaços autônomos e as instituições públicas, né, como acontece agora com o Fósforos e o Centro Cultural para a realização de residência, ou da Casa da Ribeira com o Itaú, né? Então, eu fico pensando como é possível expandir essa rede assim, em parceria também com outros órgãos, que não necessariamente são públicos, mas privados e com função pública. E a minha outra questionamento assim é sobre a manutenção assim de um espaço, né? Como que outra coisa interessante é que esses espaços que a gente trabalha, a gente cria circuitos não oficiais, né? Mas que esses circuitos não oficiais eles alimentam diretamente um circuito que é oficial.
Então, a ideia de resistência, nesse sentido, ela não existe, porque é uma coisa contraditória, né? Então, eu sou a favor da ideia, assim, da aliança, assim, e do desenvolvimento em conjunto, assim, das coisas, né? Porque um circuito legitima o outro, né? Integração, como que acontece isso, né? E, assim, como que é essa manutenção desses espaços? Porque, como foi dito ontem, que existe um fundo aí para manutenção de espaços, mas o espaço autônomo ele não pode ser colocado na mesma categoria que um espaço privado com intenções públicas, porque ele é de outra natureza, ele não é a mesma estrutura, né? Ele vem de outro interesse, que é justamente esse interesse do patrimônio material. Então, como que é a manutenção desse espaço, né? Como que isso se dá publicamente, assim? Então, são mais questões do que afirmações. Deixa eu falar de novo aqui uma coisa que eu esqueci. Assim que a gente começou com a Mau Mau, hoje a Mau Mau a gente está construindo aí no site. Por enquanto tem só um blog bem nojento, assim, que vai por demanda. E aí a gente tem um e-mail, quem quiser entrar em contato, Galeria Mau Mau. E porque quando a gente começou, também tinha um pouco essa ideia assim de fazer uma galeria alternativa, assim, porque uma coisa que sempre me incomodou é a distância assim das galerias de arte que estão da população, assim. Então, as pessoas quando chegam numa galeria de arte sempre fica aquele negócio meio frio e chique, né? Uma coisa elegante, tipo pá e tal. São poucas pessoas que frequentam uma galeria de arte, um museu. E aí, enfim, tinha essa ideia inicial, que logo no começo a gente já desistiu, porque não tinha perna mesmo para isso. Mas eu vejo isso ainda é uma coisa assim que eu fico pensando, assim, a arte não dá dinheiro, assim, pelo menos o pouco de experiência que eu tenho e que eu vejo ao redor. A arte não dá dinheiro, assim. O que dá dinheiro é cerveja, é comida, sabe? Comida dá dinheiro, cabeleireiro, beleza, Então eu fico pensando, porra, e agora, né? Eu vou fazer o quê? Vou abrir um café. Vou abrir um café que a pessoa vai ser obrigada a entrar aqui, tomar um café e tudo dentro do café vai estar vendo. Ela vai sentar num banco que vai ser um banco foda, massa e tal, que vai ter camiseta, que vai ter isso, que vai ter aquilo, que o prato que ela vai comer vai estar à venda. E fico com essa ideia assim de fazer uma história, mas isso já é meio uma fuga porque eu não consigo apenas viver sabe, nessa coisa de só produzir arte e vender arte, porque realmente assim você não consegue nem trazer o público, enfim, não chega. E isso vai bater numa questão muito mais ampla, assim, porque a gente trabalha com arte num país que não valoriza mesmo assim a cultura, né? Assim, um país que não tem educação, que é todo fodido, né? A gente que é artista, que a maior parte é fodido, ainda está numa situação bem melhor que a grande parte do país, né? Que você vê assim, para quem que a gente vai vender arte, sabe? Então, se você não é um colecionador, aí agora abriu assim a Casa do Cachorro Preto lá em Olinda, que é um garoto lá, massa, que tem uma proposta que é parecida com a Mau Mau, só que ele tem mais grana e já chegou bombando, assim, né? Já abriu um espaço lá em Olinda, que você entra assim, tem uma lojinha de artes, aí desce, já tem um puta equipamento de som, um bar, aí fica fazendo show e tal. Então, ele ganha grana, e aí já passa a ser um espaço conhecido como casa de show. Mas ali também acontece exposição de arte, se vende arte, é um encontro de artistas. Então, assim, foi uma opção dele, assim, e ele já entrou como um empreendedor. É isso que eu quero fazer e pronto, já vamos lá. Então, eu fico bem perdida nisso, assim, também, de onde que a gente vai se enquadrar nisso, assim.
Tatiana Richard, eu sou do Rio de Janeiro. Queria só fazer algumas colaborações. A primeira, na verdade, é fazer uma instigação para vocês, porque vocês falam o tempo todo que vocês querem viver do trabalho, que vocês querem pagar as contas, mas depois tem um problema enorme em receber por isso, em ganhar dinheiro com isso. Eu não tenho. Vou explicar. Vou explicar, por exemplo, como... Estão bombando, né? Tá. Então, quando o pessoal fala assim, não, minha atividade é uma atividade mais de ONG. A menina até de São Campinas falou, Maíra, desculpa. A minha atividade é uma atividade mais de ONG. A gente não quer ter lucro com isso. Falou? Fala. A gente não conseguiu ter lucro. A gente tem um braço que é de prestador de serviço e que a gente gostaria de ter lucro daí. A gente não consegue ter porque a gente acaba tendo que investir o que a gente lucra no espaço, na manutenção do espaço. A gente quer ter lucro, sim. Não, porque você, em algum momento, você falou. Bom, pode não ser bem por aí, mas você falou. E aí eu queria dar algumas informações para vocês também verem o que vocês fazem com isso. É possível o recebimento de proponentes, por exemplo, junto às leis de incentivo, através das suas próprias notas. Tem uma base legal para isso. Vocês têm que... Eu até peguei aqui a do Rio de Janeiro, para quem é daqui, para conhecer. Espera aí que eu tenho que voltar aqui na minha... Oi? Eu peguei várias informações enquanto vocês estavam falando também, mas tudo bem. Deixa eu ver se eu vou enxergar. É uma resolução da Secretaria Municipal de Fazenda de 7 de dezembro de 2010. Essa resolução, ela dita as regras, que é as regras para vocês emitirem nota contra vocês mesmos e também regras para vocês, enquanto sócios, receberem como pessoa física ou receberem enquanto pessoa física, sendo proponente pessoa física. Foi essa resolução que o governo do Estado, por exemplo, tomou como analogia para poder para que o proponente pudesse receber pela lei de incentivo. Isso é sempre importante vocês buscarem. Se tem uma lei, que é uma lei de outro Estado, que executa, faz algum tipo de ação, como essa, por exemplo, autoriza o proponente a receber e outro Estado não autoriza, é bacana vocês buscarem por que ela autoriza, como autoriza, ou ligar, perguntar qual é a base legal e aí apresentar no Estado de vocês e falar, olha, por que a gente não pode tomar como analogia e tal? A gente fez isso, a gente levou a base legal na Secretaria de Finanças e o sistema deles, eles me falaram, realmente tem aqui a lei, só que o nosso sistema ele não permite. E aí a gente não, infelizmente a gente não vai atualizar isso para você. Você tem que ir na Secretaria de Cultura, se houver, e pedir para ela fazer uma força política para mudar, porque um sistema se muda, um sistema é só você... Eu também acho que é muito simples. É muito simples, mas é uma questão, talvez você indo lá e falando isso com a Secretaria de Fazenda, isso não vai acontecer. Mas você tem que ir na Secretaria de Cultura e falar, olha, dessa forma a gente não consegue trabalhar, existe uma base legal que a gente pode tomar como referência. Isso é muito importante. Sempre que houver alguma coisa que vocês olham em outras leis, que as outras leis fazem, é porque elas já passaram pelas procuradorias, pelos tribunais, já passou por tudo isso para autorizar. Então, as outras normalmente podem tomar por analogia. Assim são os acórdãos, esse tipo de coisa. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Ontem eu falei sobre isso também. O rapaz da Casa da Ribeira falou... Eu sou péssima em nome, vocês me desculpem, tá? Falou sobre que a verba existe e qual o mecanismo que deve existir para a manutenção. Da mesma forma, já existem muitos estados trabalhando com manutenção de espaços. Obviamente que é sempre mais difícil trabalhar com manutenção de espaços privados, mesmo que tenham finalidade pública, mas existe sim a possibilidade. Eu falei ontem do governo da Bahia, que inclusive está fazendo um edital que agora é muito interessante, de um modelo que é um modelo para transferência de recursos para instituições que são instituições privadas de finalidade pública. São editais mesmo, não é para captação, não é lei de incentivo, é edital mesmo, a verba vai direto. Editais de fomento direto. Bacana olhar lá na Bahia o que eles estão fazendo. O que mais?
Não, na Bahia já tem. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, não tem um edital para manutenção de equipamentos privados, mas a gente já tem isso na lei de incentivo. Na lei de incentivo, a gente tem uma linha de ação, por exemplo, que é ou para programação ou para manutenção. Então, existe a possibilidade legal para isso. Tem que estudar um pouco mais. A gente tem que estudar e ver como é que a gente replica isso nos estados. A outra coisa que eu queria insistir de falar com vocês todo mundo fala muito em microempreendedor individual, o que é uma saída para a questão dos profissionais da área da criatividade também. A gente tem alguns impedimentos legais, por exemplo, os músicos não podem usar o MEI porque eles têm a Ordem dos Músicos Brasileiros, né? É uma outra coisa, que também é da década de 60, tem que ser revista, mas existe a lei, por isso não pode usar. Mas quando o microempreendedor individual, ele é positivo para você atuar no hoje e agora, mas a classe artística como um todo tem que brigar por uma regulamentação e tem que brigar por uma revisão tributária e previdenciária para a atividade vocês têm que brigar para a atividade de vocês, porque se vocês não brigarem por isso, gente, eu estou falando no campo das ideias, no campo não estou falando que é fácil, nada é fácil. Eu sou a pessoa mais... Vocês falam que eu faço igualmente do outro lado, né? Nada é fácil, mas tem que brigar porque vocês, no futuro, assim, por exemplo, como a gente vê com uma série de artistas, de atores hoje em dia, vão ter problemas de não ter previdência, vocês têm dificuldade hoje em dia de serem contratados, vocês deveriam ser contratados como pessoa física, quem contrata vocês deveria estar pagando a previdência, não paga, e isso vai ter um impacto na vida de vocês. Tem que brigar. Eu vi uma postagem da Fabiana sobre o Estatuto do Artista. Tem que brigar para ter um Estatuto do Artista, porque isso facilita a briga por regulamentações específicas para a atividade profissional de artista. Isso não quer dizer que isso vai botar vocês dentro de uma caixinha, que vocês não vão fazer isso, não vão fazer aquilo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com segurança. E segurança porque a atividade de vocês não é permanente. Vocês podem ter um espaço que é um espaço independente, mas o artista não tem uma atividade permanente. Vocês não são contratados por carteira assinada porque vocês não produzem de segunda a quinta-feira 8 horas por dia. É um outro tipo de atividade. Então, pode haver regulamentação trabalhista com esse perfil. A gente tem que estudar muito, é uma coisa que não é para a nossa geração, acho que para de ninguém aqui, é uma coisa para gerações futuras, mas a gente tem que pensar nisso, porque o MEI resolve o imediatismo, mas não resolve as questões que são as questões de segurança trabalhista para ninguém, nem para os que fazem a atividade própria deles hoje. Era mais sobre isso, eram umas questões pontuais, se vocês quiserem eu posso falar mais depois, mas eram só umas questões pontuais que eu observei só na última mesa, tá? Queria perguntar para você, onde que a gente Posso só perguntar uma coisinha para você? Você tem alguma referência, você falou sobre essa questão do MEI, alguma referência de como isso acontece em algum outro país, algum modelo que a gente poderia olhar, que você acha que seria interessante? Sobre como, enfim, a atividade artística pode ser entendida pelo...